E aí galera que assiste o canal do Batalhão, tudo bem com vocês? Aqui o professor Gessian para mais uma aula de História. Então toda a turma aí do 5º ano, pega teu livro de História, vai lá que vai começar mais uma aula. Roda a vinheta! E aí galera, estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de História, né? Dando continuidade à discussão que a gente tem feito aqui, falando sobre a marca do tempo nas sociedades. Então hoje a gente continua a nossa discussão. Pega aí teu livro na página 119, que a gente vai falar um pouco hoje sobre os grupos sociais e o direito à memória. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre dois principais grupos da sociedade, que são os descendentes quilombolas, né? E também os indígenas. São dois grupos sociais importantíssimos que constituem, né, a formação da identidade brasileira, né? Se somos o que somos hoje, né, se a nossa cultura é como ela é hoje, é devido à contribuição desses dois grupos sociais importantíssimos, além, né, dos próprios costumes vindos da Europa também. Mas hoje, como falei para vocês, a gente vai falar, né, da foco sobre os indígenas e sobre os descendentes quilombolas, ok? Então vamos lá. A primeira discussão hoje que a gente vai fazer é sobre o reconhecimento das comunidades quilombolas. Se abrir aí na página 119, né? Em 1988, o movimento negro teve uma grande conquista, certo? Que foi o reconhecimento das comunidades quilombolas, né? Hoje a gente estima que mais de 2.400 comunidades tenham sido reconhecidas. Então o governo brasileiro ele tem, nas últimas décadas, tem se esforçado para o reconhecimento dessas comunidades. Só que o que é importante é a gente frisar que os costumes, né, as tradições desses povos, eles devem ser assegurados por lei, né, e devem ser mantidos, né, como forma de contribuição e de reconhecimento, né, como forma de memória da nossa história. Então, no ano de 1988, né, durante a Constituição, essas comunidades elas passaram a ter direitos assegurados em lei, né? Uma das principais conquistas foram justamente o direito das comunidades remanescentes de quilombos à terra que as gerações já eram ocupadas por eles, né? Então, só recapitulando um pouco da história do Brasil, muitos escravos, né, daquele século ainda, século XVI, né, onde os portugueses chegaram por aqui, muitos fugiram, né, dos seus donos, né, das grandes fazendas, e se refugiavam, né, em alguns lugares da floresta, e ali eles formavam seus quilombos. E o que eram esses quilombos? Era uma espécie de esconderijo, né? Eles construíam uma casa, né, bem parecida com essa que está aqui na página 119, aliás na página 120 também, tem aí um parque memorial, a gente vai já falar sobre ele. Então os negros se refugiavam nesses lugares, né, às escondidas, e ali eles mantinham seus rituais, seus costumes, suas danças, suas tradições, né, e compartilhavam, né, dos aprendizados das suas culturas, né, das suas manifestações culturais. Então é importante a gente ressaltar que essas conquistas, né, eles ainda têm muita dificuldade, né, em ter esses direitos assegurados, né? Muitas terras desses remanescentes ainda são invadidas ou não são reconhecidas pelo governo, e muitas terras, assim como as terras indígenas também, são invadidas por produtores rurais, né, por grandes empresários que fazem desmatamento, né, para a agricultura, para a plantação em larga escala e também para a pecuária. Então é importante a gente ressaltar que, apesar dessas conquistas, né, desse reconhecimento estarem assegurados em lei, que muitos ainda sentem dificuldades em ter essas leis asseguradas, em ter esses direitos assegurados. Por isso que é importante a gente estudar
sobre a história dos quilombos, certo? E aqui na página 119 a gente tem uma imagem bem interessante que retrata uma cena de trabalho, né, do maior quilombo que se formou no Brasil, né, que data de 1590, né, esse quilombo, até 1694, que foi o quilombo dos Palmares. Hoje, né, ele seria situado no estado de Alagoas, né, ali na região da Serra da Barriga. Então, passando um pouquinho para a página 120, a gente vai perceber que aí existe um memorial, né, um parque memorial, Quilombo dos Palmares, no ano de uma foto de 2015. Então, no ano de 2017, o governo teve essa iniciativa de criar esse parque, né, como uma forma de registrar a memória desse povo que tanto contribuiu para a história do Brasil, certo? Como eu falei para vocês, esse ambiente ele recria, né, um ambiente parecido como era o Quilombo dos Palmares, tá certo? Falando um pouquinho agora sobre a identidade indígena aqui no Brasil, né, na página 121, a gente sabe que hoje no Brasil existe aproximadamente 896 mil pessoas que se reconhecem indígenas, segundo o IBGE. Então a gente compreende a grande quantidade de pessoas que precisam serem reconhecidas. Eu estou falando isso não só em relação à tradição e só à cultura, não, certo? Estou falando de serem reconhecidas, serem valorizadas e serem respeitadas, principalmente em seus territórios. A gente percebe que os indígenas hoje eles enfrentam grande dificuldade em relação ao reconhecimento dos seus territórios, né? Muitos pecuaristas, né, agricultores em larga escala, né, produtores de soja, eles acabam devastando, fazendo queimadas perto dessas terras que são demarcadas, né, dos indígenas, e isso acaba prejudicando, né, e muitos ainda acabam invadindo terras que são indígenas. Então, apesar dessas terras, tanto dos remanescentes quilombolas como dos indígenas, serem asseguradas por lei, a gente vê que ainda existe uma resistência da sociedade em respeitar essas limitações, né? A gente percebe aqui uma foto bem interessante na página 121, homens e mulheres participando de uma pescaria, e tem uma atividadezinha aí seguida para vocês, tá legal? Bom, é interessante também, passando já para a página 124, a gente falar que a criação das terras indígenas pelo governo reflete a organização e a luta dos povos indígenas brasileiros. A gente vê que muitos indígenas eles estão em constante luta, né, em constante batalha pelo reconhecimento desses povos, né? E a gente tem até uma foto aqui dos indígenas ocupando as ruas, né, em Brasília, e do outro lado ocupando o Congresso Nacional. A grande dificuldade que eles enfrentam não é só em relação às terras, é importante a gente frisar isso também. Além do direito à terra, essa Constituição de 1988, ela também assegurou o reconhecimento do direito à preservação da cultura e o aprendizado da língua indígena nas escolas. Então isso é uma conquista muito importante, que resta saber se ela está sendo realmente aplicada, né? Se essa lei está sendo realmente aplicada. Então, pessoal, a aula de hoje é mais voltada a essa reflexão desses povos, né, desses grupos sociais que tanto contribuíram, né, para a nossa sociedade, até hoje ainda contribuem, pelas lutas que eles têm constantemente, não só em relação ao território, mas em relação às danças, em relação às tradições culturais, que muitas vezes passam despercebidos e esquecidos. Então é importante que todas essas manifestações elas sejam registradas na memória do Brasil e que a gente estude, que a gente reflita, que a gente conheça, que a gente respeite essas tradições, porque tudo isso faz parte da nossa identidade como brasileiro, né? O brasileiro é uma mistura de vários povos e de várias manifestações que isso é o que encanta, é isso que faz
com que a nossa cultura seja tão bela, seja tão rica, tá certo? Eu convido, tem uma dica para vocês, convido vocês aí a primeiro ver a classificação indicativa. Na Netflix, quem tiver acesso à Netflix, tem um documentário que se chama Guerras do Brasil, né? Eu já assisti todos eles, são 5 episódios, se não me falha a memória, e eu convido vocês a assistirem, né? O primeiro deles fala sobre os indígenas, o segundo, se não me engano, fala sobre os negros. Então eu peço que vocês assistam, né? Vejam logo essa classificação, a faixa etária, e se possível que assistam pelo menos esses dois, tá certo? Tem um capítulo que fala só sobre os indígenas e o outro fala sobre a luta dos remanescentes quilombolas, tá certo? Vai dar muito foco também sobre esse quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, beleza? Então, uma atividade para vocês, fica a página 119, certo? Do livro de história, olha só, a página 121 e a página 125, certo? São 3 páginas para vocês se divertirem, tá certo? As dúvidas devem ser enviadas normalmente, como já acontece no WhatsApp, tá legal? E eu peço a vocês que mandem as atividades, que deem as devolutivas, que a gente percebe que tem muitos ainda que não estão mandando, tá legal? Um forte abraço e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima!